Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos os irmãos e as irmãs nesse momento. Eu os convido a orarmos. Feche os seus olhos. Pai querido, diante da santidade da sua presença e em reverência à sua palavra, somos profundamente agradecidos por causa desse amor incrível do Senhor de querer o nosso bem e o bem maior que é a nossa salvação eterna. Dá-nos sempre, Pai querido, um espírito de contentamento, de reconhecer tudo que o Senhor tem feito em Cristo Jesus e por causa dele vivermos uma vida diferente, como um espelho do teu amor. Por Jesus. Amém. Podem sentar-se. Nossos queridos internautas, querida igreja e estimados visitantes que estão conosco nessa manhã, se vocês pegarem a Bíblia, e peço a gentileza, peguem a Bíblia de vocês e abram em Lucas, e peço que vocês abram desde o capítulo 14, mesmo que a nossa reflexão é sobre o capítulo 16, mas eu quero que vocês olhem o capítulo 14, principalmente o versículo 15, que tem um título acima dele, que fala sobre a parábola da grande festa. E desde o capítulo 14 é assim, Jesus está falando de festas, de convites, de banquetes. Jesus conta a parábola dos primeiros lugares, e aí ele diz que os últimos serão os primeiros. Lembram dessa frase tão característica de Jesus, né? Aí ele fala da grande ceia, onde muitas pessoas são convidadas e as pessoas rejeitam o convite de Jesus. Então, pessoas convidadas rejeitam, e aí o texto fala que os pobres, os aleijados e os esquecidos são convidados. Lembram dessas histórias que de vez em quando a gente reflete aqui na igreja? E depois olhem o capítulo 15, nossa! O capítulo 15, se alguém nunca leu a Bíblia e tivesse a chance nos últimos minutos da vida de ler Lucas 15, ele ia ler sobre o centro do amor de Deus. Uma ovelha perdida, um pastor que reconhece o rebanho não é completo só com as 99. E ele vai atrás daquela perdida. Uma mulher que varre a casa e que acha aquela moeda perdida, porque é importante na contabilidade do Senhor. E aí aquela história dos 2 filhos perdidos, um perdido dentro de casa, exemplo da moeda, e um perdido fora, exemplo da ovelha. E a ênfase não são os perdidos, mas a ênfase é o amor do Senhor, que não se conforma em deixar os perdidos e vai ao encontro dele. Ele procura. Então capítulo 14, festas, banquetes, rejeição do convite. Capítulo 15, o Deus que vai ao encontro dos perdidos. E aí vem o capítulo 16, e semana passada, quem não viu, procura nos canais aqui da igreja, procura no YouTube, Igreja Luterana Moema, e olha a reflexão do estagiário do Luiz, que ele fez sobre o melhor investimento, que não é bolsa, não é CDB, não é comprar imóvel na planta, mas nós fomos convidados semana passada a refletir sobre o investimento na nossa vida espiritual. Quem estava no culto, eu espero que lembre, na nossa família, investir tempo na nossa família, investir o nosso tempo, os dons e os bens e o nosso corpo, para que outras pessoas conheçam esse amor de Jesus que nós conhecemos. E aí semana passada, a gente foi desafiado a pensar se nós estamos realmente investindo no futuro e naquilo que é eterno, ou estamos um pouco perdidos aqui. E fomos lembrados de uma forma carinhosa, no culto da semana passada, que Deus olhou para nós e viu uma grande miséria,
mas Ele investiu o seu Filho Jesus por você. Olha o investimento que Deus fez e faz em nós, nos dando o seu Filho Jesus. E aí, então, o grande investimento, semana passada, o capítulo 16, que Jesus contou para os seus discípulos, mas os fariseus, aquela elite religiosa, estava prestando atenção no que Jesus contava. E se vocês olharem agora o capítulo 16, o versículo 14, abram ali. Antes dessa história do rico e Lázaro, olhe o pano de fundo da história para quem Jesus está contando. Para os seus discípulos, mas também para os religiosos de carteirinha da época. Diz aqui o versículo 14 do capítulo 16 de Lucas, os fariseus ouviram isso. E zombaram de Jesus porque amava o dinheiro, porque no versículo 13, Jesus ele diz que não dá para servir a dois senhores. Se a gente serve um, aborrece o outro. Se serve o outro, aborrece um. Não tem como servir a Deus e as riquezas. E aqui diz, os fariseus ouviram isso, zombaram de Jesus porque amava o dinheiro. Então Jesus disse a eles, para as pessoas vocês parecem bons, ó. Vocês são bonitinhos para os outros. Mas Deus conhece o coração de vocês. Pois aquilo que as pessoas acham que vale muito, não vale nada para Deus. E então a gente chega a Lucas 16, que é o texto de hoje. E a cena é dura. Vocês prestaram atenção bem nesse texto? De um lado, um homem rico, que se vestia com as melhores roupas. Eu diria, aquelas melhores marcas, que às vezes a gente olha no shopping e diz, não é para o meu bico. Cara bem vestido. Linguagem de Almeida diz, púrpura e linho finíssimo. Gente, isso não é para qualquer um. Essa é uma realidade. Do outro tem um mendigo doente que foi deixado à porta. Não é que ele conseguia caminhar até a porta. Ele foi deixado, ou era deixado lá. E desejando se alimentar das migalhas, e ele, como ele não estava embaixo da mesa, então vamos pensar. Como é que as migalhas chegavam até ele? Pelo lixo. Ainda bem que isso só tinha naquela época, né? Nem sei por que o pastor está falando dessas coisas hoje. Dois mundos separados por um portão. Eu fico imaginando a cena. E, no entanto, dois mundos tão distantes como o que essa história retrata da distância entre céu e inferno. Os dois lugares únicos depois dessa vida. Não tem lugar intermediários, queridos, não adianta. A gente pode inventar que tem, mas a Escritura não tem. É um ou é outro. E o que mais chama a atenção, vocês perceberam, o nome do rico, vocês viram que nome bonito ele tinha? Não tinha? Como assim? Um rico sem nome? E o pobre que aqui nesse mundo é um ninguém, Lázaro. E um nome que significa tão profundamente Deus ajuda. O mundo conhecia o rico, a ostentação do rico, as roupas do rico, eu diria os relógios de marca do rico, se fosse hoje, os carrões, né, aquela garagem cheia de tudo que coisa. As festas do rico, os esbanjos deles, mas Deus propositalmente chama ele de homem rico. Um pobre homem rico. E o mundo desprezava o mendigo, mas Deus chama ele de Lázaro. E aí eu pergunto, alguma coisa mudou? 2000 anos para cá? O ser humano não mudou desde o Éden. O ser humano está sempre tentando preencher o seu coração com uma coisa que nunca vai preencher. Santo Agostinho, ele dizia que o coração do homem ele tem um vazio do tamanho de Deus.
Era inteligente esse Agostinho de Hipona, esse teólogo lá do século IV. A morte chega para ambos e agora na morte as posições se invertem, né? O Lázaro é levado pelos anjos, até o primeiro hino que a gente cantou falava de anjos, esses seres celestiais. O rico foi sepultado, então teve pompa, teve cerimônia, foi bonito. Mas abre os olhos em tormento. E ele que negou um pedaço de pão, vocês viram o que ele suplica? Uma gota d'água. E eu fiquei imaginando, gente, ele pede assim, aliás, ele nem pede, ele diz, manda que o Lázaro, parece que não diminuiu a arrogância dele lá. Manda que o Lázaro molhe a ponta do dedo, aquele dedo que ia para o lixo, sabe, que mexia no lixo. Aquele dedo lá me serve aqui, porque está tão ruim o negócio, que eu quero esse dedo aqui. E ele tinha 5 irmãos, vocês lembram? O cara não se importou com a vida espiritual dele, mas agora, apavorado, ele também diz, manda que o Lázaro vá, né, que ressuscite, e que avise os meus irmãos, para eles não virem para esse lugar de sofrimento. Vocês viram que ele chama pai Abraão na história? 1, 2, 3 vezes. O cara era religioso, ele sabia do Abraão. O que Abraão diz, querido? Não tem como passar de lá para cá, e daqui para lá também, e daqui para cá ninguém ia querer. Mas mesmo que de lá para cá, se quisesse, não tem como. E os teus irmãos, eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm as Escrituras. Não, mas manda ressuscitar. Se eles não ouvirem as Escrituras, não adianta o morto ressuscitar. Quer dizer, não adianta o sobrenatural. E às vezes a gente está tão em busca do sobrenatural e às vezes esquece que o sobrenatural está aqui revelado na palavra de Deus. O sobrenatural está revelado na palavra de Deus. Sabe que essa parábola ela incomoda a gente, porque eu me reconheci nessa parábola. E por isso ela me incomoda. O problema do rico não foi ser rico, não tem problema ser rico. Abraão era rico. Jó era rico, Salomão era rico. O problema é o coração fechado, o problema é a idolatria, o problema é a confiança na riqueza, o problema é a indiferença diante de um mundo caído, sofrido e miserável. Indiferença cava abismos, abismo entre ele e Deus, e abismo entre ele e o próximo. E sabe de uma coisa que é fácil a gente jogar pedra naquele homem? Eu não sei o nome dele, ninguém sabe. É uma história que Jesus contou e talvez Jesus vivenciou tudo aquilo na história. O problema era a indiferença. É fácil jogar pedra, mas eu às vezes também fico pensando, quantas vezes você, nós ficamos preocupados e ocupados com os nossos investimentos, com os nossos muitos afazeres dessa vida, que sabe como a Bíblia resume a sua vida e a minha vida? Que é como a neblina. Vocês já se deram conta que quarta-feira é 1º de outubro? E que vai faltar 3 meses para terminar 2025? E que esses dias era 2020, a gente estava em pandemia e nós diríamos que o mundo agora sim ia mudar? Vocês lembram? Que agora o mundo vai ser mais humano, vai ser mais... Vocês lembram disso? Eu lembro quando um dia eu pensei no ano 2000, eu vou ter 30 anos. A vida é como a neblina que aparece e desaparece por instante. A vida, o Salmo 90 diz, como uma flor que de manhã está... e de tarde está murcha. Assim, ó. Então ninguém de nós recebe de presente tempo, corpo, bens e dons de Deus só para si. Eu peço perdão, Senhor, porque às vezes eu deixei de enxergar muitos Lázaros à minha porta. Eu peço perdão, Senhor, porque muitas vezes eu achei que a minha vida dependia mais do saldo bancário, do reconhecimento dos outros, da força do meu braço, do que
do que o Senhor faz por mim. Sabe que o profeta Oséias, ele diz assim, sabe o culto que eu quero de vocês? Que vocês me amem, e não apenas que vocês me ofereçam sacrifícios. Eu quero que me conheçam como Deus, e não apenas que me tragam ofertas queimadas do sacrifício. É duro, né? Deus não quer religião vazia, culto bonito, mas coração endurecido. Lembram do Amós que nós lemos hoje, capítulo 6, que ele denuncia as pessoas preocupadas com as taças de vinho, com os sofás e os perfumes? O que mudou? Não digo na sociedade, mas assim na minha e na sua vida. Tem coisa para a gente repensar? Tem? Abram a Bíblia em 1 João 3, por favor. 1 João, lá no finzinho da Bíblia. Hebreus, Tiago, 1ª, 2ª, 3ª Epístola de João, capítulo 3. E eu estou falando com gente rica, tá? Todos vocês são ricos, sabe por quê? Porque vocês têm o maior tesouro do mundo. Todos aqui. E se vocês prestarem atenção na leitura de Timóteo, ele disse o seguinte, se a gente tem o que comer e o que vestir, a gente tem motivo para dizer, muito obrigado. Então, quando o apóstolo João, ele diz essas palavras aqui, ele fala das pessoas ricas, está falando da gente. Porque a gente tem o maior tesouro. E aqui diz assim, 1 João capítulo 3, versículo 16, sabemos o que é o amor por causa disso. Cristo deu a sua vida por nós. Gente, eu tenho vontade de chegar no altar aqui, me ajoelhar e dizer, Deus, o Senhor podia me dar um chute. E o Senhor me deu Jesus. Então esse é o amor. E aí ele diz mais, por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E começa pela sua família, pelos que estão mais perto. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa, deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. A salvação eterna, a vida eterna, é de graça, pela fé em Jesus Cristo. Nada do que a gente vai fazer vai nos colocar num pedestal maior, nada, nada. Mas por causa da fé em Jesus, a nossa vida muda completamente. Vocês viram o Salmo 146? Se a gente não vai ao encontro, o Salmo diz que Deus vai ao encontro dos que são explorados, dá comida aos que têm fome, e esse é o coração do Pai. Um Pai que abre caminho diante do abismo, e que nos manda o Salvador quando a gente não merecia. Sabe, guardem isso, Deus se preocupou com o pequeno. Deus se preocupou com o pequeno, e Ele se fez pequeno em Cristo Jesus. E Cristo, nesse abismo que tinha entre Deus e nós, por causa dos nossos pecados, Deus coloca essa ponte chamada Jesus. E a gente não tem força para atravessar a ponte, mas por graça Deus nos chama para perto dele. O rico pedia uma gota para refrescar a língua, e essa gota Jesus na cruz pediu e ganhou vinagre. Mas por nós ele foi até o fim. Jesus que não tinha onde reclinar a cabeça, ele até diz, olha, até as raposas têm, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E a gente que se preocupa tanto, né, com a maternidade, com o hospital, com o nascimento dos nossos filhos, a gente olha para Jesus, uma manjedoura, com cheiro de manjedoura. A gente, ai, tão bonita uma manjedoura, já foi lá? Já sentiu o cheiro de bicho lá que tem, com tudo aquilo que fede? Isso Jesus Cristo fez tudo por nós. O abismo que a gente não tinha como atravessar, Jesus atravessou em nosso lugar. E agora, eu que sou um sem nome, Deus me chama de filho. E já não estou mais do lado de fora. Eu não estou do outro lado do portão, eu fui chamado para dentro da festa.
Eu sou um mendigo com esperança hoje. Isso muda tudo. Muda a nossa forma de viver aqui e agora. Lembram do texto de Timóteo que Paulo escreveu? Ele diz, olha, sejam ricos em boas ações. E a gente não faz isso para merecer o céu, porque não adianta. Mas nós fazemos porque já recebemos, por graça, por misericórdia, a promessa da vida eterna. Sabe por que a gente ama? E a gente luta, porque não é fácil amar. Mas nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Está lá na Epístola de João, capítulo 4. Nós repartimos porque Jesus repartiu conosco tudo o que a gente não merecia. E sabe por que a gente abre os olhos para enxergar? Porque Deus já abriu o nosso coração. E às vezes a gente fecha ele de novo. E Deus abre a nossa mão e a gente fecha ela de novo. E Deus continuamente nos chama pela palavra a gente abrir as mãos. Porque desde criança, pode perceber, a gente é assim. Eu brinco que nós pegamos um sonrisal, a gente abre ele do pacotinho, bota na mão, fecha, atravessa o Oceano Pacífico a nado, e chega do outro lado e não ferve. Essa é a nossa natureza. E Deus, Ele nos sacode para dizer, não esquece, meu filho, do amor que eu tenho por você. Queridos, cada ato de partilha, cada gesto de generosidade, cada cuidado pelo próximo é apenas um reflexo do que Deus tem feito na nossa vida. Por isso eu gostaria de convidar vocês, como eu escrevi esse texto para mim. Adelar, leve a sério o aviso de Jesus. Depois da morte há um abismo que ninguém mais passa. Não tem como vir de lá para cá. Mas não é para nos paralisar de medo e não é a pedagogia do cagaço, como eu digo. Não. É para nos lembrar que o tempo de ouvir é agora, o tempo de crer é hoje e o tempo de amar é hoje. E é para isso que Cristo nos reúne ao redor da sua mesa. Aqui, queridos, daqui a pouco tem a ceia. E não é migalha, é o corpo e sangue de Jesus para perdão dos nossos pecados. Jesus nos dá o pão da vida, perdoa, fortalece, envia, e de Jesus brota uma vida nova, uma vida rica daquilo que permanece. E eu finalizo com essa história do rico e Lázaro, deixando um abraço aos nossos internautas e a todos vocês, dizendo o seguinte: tem uma advertência nesse texto e tem uma promessa. A advertência é contra o coração fechado. Não é contra a gente prosperar na vida. Porque bens materiais são bênçãos de Deus. E se são bem usados, que bênção maravilhosa a gente levar o Evangelho ainda para mais pessoas. A advertência é o coração fechado e a promessa, e levem a promessa, tá? Para casa. É que em Cristo a gente já tem lugar assegurado no reino. Em Cristo a gente já começa a festa aqui. As riquezas só perdem poder sobre nós quando Jesus passa a ocupar o centro da nossa vida. Que nós não sejamos pobres ricos, porque em Cristo nós recebemos a riqueza que jamais acaba. A gente tem motivo para agradecer, né? Deus é muito bom. Que a paz dEle, que o amor dEle, que a comunhão do Santo Espírito nos encham o coração dessa riqueza que não acaba. Ficamos em pé e nós vamos cantar o Salmo 51, que faz parte da liturgia de culto da Igreja Luterana. A gente quer dizer, cria em mim, ó Deus, um coração diferente. Cantemos.